Paz e graça. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo eu vou estar passando aqui uma informação muito interessante que contém nos evangelhos e a gente, por ler, talvez de uma forma até superficial, talvez, ou por causa de toda uma influência católica que a gente acaba tendo, que é uma coisa prejudicial, a gente não percebe uma coisa muito interessante na vida de Jesus, na família que Cristo viveu. A revelação é a seguinte: ele teve irmãos e irmãs. Isso é um dado muito interessante porque o fato de Cristo ter tido irmãos e irmãs gera várias implicações que talvez a gente até não percebe, porque, pelo que eu sei, até alguns evangélicos já sabem que de fato Jesus teve irmãos e irmãs. Mas eles não conseguem compreender o que isso na prática significa, ou seja, quais são as implicações que isso vem, né? Então, a primeira delas seria a seguinte: o fato de Jesus ter tido irmãos e irmãs significa que aquele modelo tradicional de família, ele existia na época, né? Porque quando a gente lê ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente percebe que um homem com uma mulher e seus vários filhos. Vários filhos. Ou seja, e naquele período essa cultura se mantinha, principalmente influenciados pelo judaísmo, né, que é embasado na Bíblia, embora havia falsas doutrinas entre os fariseus e entre os saduceus. Embora existiam essas falsas doutrinas, a família tradicional ela não foi de forma nenhuma atacada, né? Ou pelo menos não entre aqueles que professavam ser judeus, né? Então havia prostitutas, havia pessoas desviadas, mas a maioria das pessoas permanecia seguindo esse modelo bíblico, né? De um homem, uma mulher e vários filhos. Agora, por exemplo, hoje o modelo é um homem, uma mulher e poucos filhos, né? Ou quase nenhum filho. Mas naquele período não era dessa forma. De qualquer forma, o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é mostrar que Jesus teve irmãos e irmãs. E isso, em primeiro lugar, reforça aquela família tradicional bíblica do Antigo Testamento. E a segunda conclusão que nos leva seria que Maria não permaneceu virgem a vida inteira. Ou seja, o texto em Mateus, por exemplo, ele fala que José não conheceu Maria, né? Eles não se uniram até que Jesus nascesse. E existe um motivo para isso. O motivo é que, como Cristo ele já existia desde a eternidade como Filho de Deus, não faria sentido haver a relação entre um homem e uma mulher para ele ser gerado, né? Ele já existia. Então, tudo que aconteceu ali é ele se materializar como um embrião, um feto ali, na barriga de Maria. Não faria sentido ele ter necessidade de um homem e uma mulher se unir dessa forma. Após o nascimento dele, aí sim, Maria e José puderam seguir a vida como casados, né? Porque naquele período eles ainda eram noivos. Então, eles puderam seguir a vida como casados que eram. Agora, então, ou seja, isso destrói toda aquela divindade atribuída a Maria por meio dos católicos, né? Então, e fora também que eles acabam demonizando o sexo, né? Então fica parecendo que é algo ruim, né? E não é. Deus disse para as pessoas se multiplicar. Deus criou homem e mulher. Então não é algo ruim. É algo ruim quando isso é feito fora da legalidade do casamento, certo? Então eu vou estar agora mostrando os textos onde comprova tudo isso que eu estou falando, que são coisas muito interessantes. Se você está acompanhando o vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e agora eu vou estar mostrando aqui os textos aonde prova tudo isso que eu acabei de falar. Então, irmãos, eu vou estar falando aqui algumas revelações na família de Jesus. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês: você sabia que Jesus tinha irmãos?
Agora o ponto 2 ali que está escrito. Você sabia que é incorreto dizer que Maria permaneceu virgem toda a sua vida? Tudo isso eu já falei até aqui no vídeo, né? Agora o ponto 3 eu não cheguei a falar. Maria ficou viúva e provavelmente Cristo teve que ajudar em casa desde novo financeiramente. Esses 3 tópicos aqui então, sobre o fato de Jesus ter tido irmãos, a virgindade de Maria e a viuvez de Maria. Tudo isso eu vou estar mostrando com base nas escrituras aqui agora, beleza? Aí eu vou citar os textos e os irmãos não devem esquecer os 3 pontos que são a referência em todo o vídeo. Vai falar assim lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 31 ao 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, o que aconteceu aqui foi que os parentes de Jesus, mãe, irmãos e mãe, chegaram lá para falar com ele, e Jesus está falando assim para a gente: os meus irmãos, irmã e mãe não são aqueles de sangue, conforme de fato eles eram, né? Mas são aqueles que seguem a vontade de Deus, né? Ou seja, irmãos, irmã e mãe espirituais, né? Mas isso não anula o fato de que ele tinha um irmão, irmã e mãe carnais, né? Ou seja, segundo a carne, né? Talvez a palavra carnais não pegou muito bem. Lá em Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, vocês podem perceber que eu sempre estou citando citações de Marcos. Vai falar assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estes essa sabedoria? Que sabedoria é essa que lhe... De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eu acabei errando a leitura ali. Aí vai continuar assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Vou repetir: Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A questão do carpinteiro ali, irmãos, é porque a palavra carpinteiro ela também pode ser traduzida como pedreiro. Ou seja, Jesus fazia esses serviços gerais. E se a gente comparar esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, vai falar que ele é filho do carpinteiro. Ou seja, a gente claramente conclui que José tinha essa profissão e Jesus aprendeu com ele essa profissão. Ele seguiu a profissão de José, né? Agora, quanto à questão aqui dos irmãos, mostra que ele teve 4 irmãos homens e além das irmãs mulheres, né? Então, é uma família muito grande. No mínimo, ele teve 7, Maria teve 7 filhos, né? No mínimo, 4 homens e teria que ter Cristo, né? Então 5 no total. E mais irmãs, né? Então tem que ser no mínimo 2, afinal de contas está no plural. Então foi no mínimo 7 filhos. É bíblico, né? Você pode ler na Bíblia, em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Agora em Marcos 7, vai falar assim: isso aqui que eu estou passando é uma coisa, não vai falar aqui sobre os irmãos necessariamente, mas como vocês puderam perceber que ele teve muitos irmãos, vocês vão ver aqui que essa implicação aqui em Marcos 7 é quando Jesus está falando a respeito
combatendo os fariseus ali sobre o Corban. E aí, eu vou ler aqui e depois eu vou dar a explicação melhor. Vai falar assim, Marcos 7, do versículo 10 ao 13. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aí, quando eu li esse texto antes, eu pensava, Jesus está citando aqui textos da lei de Moisés, para mostrar que a gente tem que honrar pai e mãe, e combater, e mostrando que de fato a tradição ali que ele seguia estava errada, né? Só que não é só isso que ele está falando. Quando ele fala do honrar pai e mãe, o honrar ali é no sentido financeiro, e o próprio texto mostra isso. Afinal de contas, tinha aquele dilema, né? O filho, ele falava, não, tudo que eu tenho eu vou dar para Deus. E aí o pai e a mãe, passando necessidade, a tradição deles ali dizia o seguinte, se falou que vai passar para Deus o dinheiro, é para Deus, não pode para os pais, né? E aí Jesus está mostrando que isso invalidava aquilo que Moisés escreveu. Então, essa é a conclusão que a gente chega quando a gente lê o texto. Agora, tem algo a mais aqui. O que tem a mais é o seguinte, provavelmente, como Maria ficou viúva, com muitos filhos para cuidar, o primogênito, que é Cristo, né? Jesus foi o primeiro filho, provavelmente ele teve que ajudar de forma financeira. Então, esse texto aqui ele é muito mais profundo. Cristo viveu esse dilema, Cristo viveu esse enigma, né? Os fariseus ensinando que o dinheiro deveria ser passado para Deus, né? Ou seja, direcionado ali ao templo, e aí o pai e a mãe ficaria sem a ajuda financeira dos filhos, né? Então, provavelmente Jesus passou por essa questão na vida dele. Afinal de contas, Maria ficou viúva. Eu vou mostrar isso num texto também. E é nesse texto aqui que eu mostro. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Essa questão dele se levantar para ler significa que ele era o representante daquela família, porque era o homem mais velho da família, que ele fazia a leitura de algum texto ali da Bíblia na sinagoga. Então, o fato de Jesus se levantar para ler como de costume significa que José já havia falecido. E quando a gente analisa em todo o Evangelho, a gente vê que José não aparece. Ele aparece quando Jesus tinha 12 anos. Depois disso, ele já não aparece mais, porque entre os 12 anos e os 30, em algum momento, José morreu, né? Enquanto Jesus tinha dos 12 anos até os 30, em algum período desses anos aí, José morreu. A Bíblia não relata a idade exata, mas provavelmente ele então morreu, e como Maria era mãe de muitos filhos, o primogênito teve que ajudar financeiramente na família. Então, Jesus viveu toda aquela ideia o peso de carregar a primogenitura. Cristo viveu a ideia de ter que honrar o pai e a mãe financeiramente em questões, em uma vida de pobreza. Então, tudo isso ele viveu, né? José não coabitou com Maria até que Jesus nascesse. Não faria nenhum sentido Maria ser privada de ser mãe de outros filhos. Então, esse texto ali lá de Mateus é igual eu já expliquei, né? Maria permaneceu virgem até o nascimento de Cristo. Posterior a isso, já não faria mais nenhum sentido
ela permanecer virgem. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma edificado os irmãos. É uma informação muito interessante. Eu já sabia particularmente que Jesus tinha tido irmãos, mas eu não entendi que isso era tão profundo, né? Tanto é que tem textos, por exemplo, no Evangelho que Jesus fala assim: Ai de vós, fariseus, porque vocês saqueiam as casas das viúvas e vocês fazem longas orações para se justificar. Vocês vão sofrer muito maior punição por causa disso. Aí a gente pensa, Jesus está falando isso com base no Antigo Testamento, que tanto protegia as viúvas e tudo mais. Só que não é só isso, é porque Jesus viveu todo aquele contexto, vendo sua mãe ali de forma terrena, sendo saqueada por aqueles fariseus que diziam estar protegendo as viúvas, mas eles não davam o verdadeiro amparo que a própria lei de Moisés determinava que eles deveriam dar, né? Então, provavelmente isso gerou muito sofrimento na vida de todos ali, né? Então, quando ele fala todos esses textos combatendo o desamparo dado às viúvas, é porque ele vivia isso, ele estava presente nessa situação, entendeu? Eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Deixa o like então, deixa nos comentários se você já sabia disso. É muito mais profundo ler os evangelhos sabendo essa informação. São vários outros textos que mostram isso, mas eu peguei aqui apenas alguns, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado. Deus abençoe grandemente.